De que lado Vossa Excelência está, ministro? De que lado o governo está? Porque nessa hora precisa escolher um lado. Todo mundo diz que está do lado do Brasil, mas nós queremos saber por onde Vossa Excelência vai começar. Aqui Vossa Excelência começou pelos miseráveis, pelos mais pobres. Eu recebi de uma empregada doméstica do Paraná a seguinte mensagem: eu trabalho há 25 anos, de doméstica, 19 anos registrada, fui informal, trabalhei na roça desde os 10 anos, tenho 49 anos, gostaria de saber quando vou me aposentar, lembrando que o meu salário no Paraná é R$ 1.300. O senhor sabe o que eu tenho que responder para ela? Que na reforma do senhor ela vai trabalhar mais e ganhar menos. Porque é isso que a reforma do senhor vai fazer com essa empregada doméstica. Eu pergunto a Vossa Excelência, se ela é privilegiada, ministro? É por ela que Vossa Excelência está querendo começar? É razoável isso? Mas eu acho que o mercado se assustou porque ninguém lhe defendeu. Tirando o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, não teve um da base do governo que tenha se inscrito para defender o senhor. Eu fui do governo do presidente Lula, presidente Dilma, a gente vinha para cá e defendia nossas propostas. O senhor percebeu que o presidente não defende a proposta. Os filhos não defendem a proposta. A base do governo não defende a proposta. O senhor está sozinho. Eu vi uma notícia que o senhor disse esses dias que se não conseguiu 1 trilhão, o senhor vai ter que ir embora para casa. Eu acho que o senhor vai ter que ir embora para casa. Porque essa proposta do senhor vai ser derrotada aqui. O senhor já viu que nas enquetes dos jornais eles não se animam a dizer que são favoráveis? Não tem 100 deputados que tenham coragem de dizer que votam a favor dessa proposta? E o senhor sabe por que isso, presidente? O senhor sabe por que isso, ministro? Porque ela carece de duas coisas. Despencando por causa disso. Ela carece de duas coisas que são fundamentais. Primeira, legitimidade. Por quê? Porque ela não foi apresentada pelo candidato durante a campanha eleitoral. O presidente da República ele tinha a chance de, durante a campanha, defender isso, mas não. Tem 67 discursos dele nessa casa dizendo que é contra a reforma da Previdência. Durante a campanha eleitoral ele dizia que era contra. E muitos desses deputados e deputadas que se elegeram aqui, se elegeram dizendo que eram contra. E se eles votarem com a proposta do senhor, que eu repito, o senhor acredita, eles vão cometer um estelionato eleitoral, porque eles mentiram para as pessoas que votaram neles, que eles vinham para cá para defender a Previdência Pública. Esse é o grande dilema. Esse governo não tem legitimidade, porque esse governo é fake, é um estelionato eleitoral. O Bolsonaro passou a vida inteira dizendo que era contra a reforma e agora, depois de eleito, não consegue entregar para o mercado o que ele prometeu. Quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil. É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais. E é esse pessoal que está se aposentando com 48, com 52, 53. Quando o discurso que vem aqui é o contrário. O discurso que pegaram uma empregada doméstica, coitadinha. Não, eu já respondo para o Molon. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Ela já se aposenta hoje com 62 anos. Você quer dizer para ela? Porque não adianta comparar com o ideal. O ideal é que ela se aposentasse aos 22 anos. Esse é o ideal. Agora, como é que é no status atual? Qual é a realidade dela que ela deixou clara na manifestação para o senador, para o deputado Molon? Ela disse o seguinte: eu às vezes não consigo contribuir, eu não tenho tempo suficiente para contribuir. Então a resposta legítima para ela, sabe quando é que a senhora vai se aposentar na regra atual? 62. Essa é a resposta. Não, é o fato. Nós temos o fato, 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então ela realmente está piorando, ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo. Tá certo? Então, essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo, evidentemente, com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de falar. E os 20 anos de contribuição? Eu ouvi. Empregada doméstica contribui há 20 anos, desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. Quando é que 20 anos de carteira de uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo.
Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram Deputados. dividendos. Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL Deputados. nasceu porque eles fecharam questão. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Deputados, todo mundo tem a palavra assegurada. Deixa o ministro falar. Deputados. Ministro, só um minuto. Só um minuto. Ministro. Eu respeitei a casa. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Eu ouvi e eu respeitei a casa. A casa não está me respeitando. A casa não me dá o direito de falar. A casa não me dá o direito de falar. Sim, sim, sim. O grupo... Deputados, eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse momento. Não, vocês acham Tem que muitos é meu? deputados querendo perguntar. Não o é ministro justo. quer explicar. Vamos respeitar o procedimento. Ministro, com a palavra. Nossos filhos e netos herdem uma conta com as nossas aposentadorias. Outro fake news. O Brasil, o Chile, é 118º, 118º, 118º lugar no suicídio acima de 70 anos. 118º lugar. Eles falam como se todo mundo estivesse tentando se suicidar. Todo mundo está tentando se suicidar lá. É fake news também, entendeu? Então são especialistas nisso. Criam bagunça, governaram 4 mandatos seguidos e não querem dar 3 meses para um outro governo. Desculpe. Isso é como eu estou vendo essa tentativa de me impedir de falar. Não é? Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. Né? E o assunto... Você está comportado hoje. E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal, porque acabou a eleição há 3 meses. Vocês não podem agir, vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmo disseram, eu tenho direito de falar, pessoal? Vocês estão dizendo o seguinte, o presidente não te apoia, você está só. Os seus congressistas não te apoiam, você está só. Eu posso pelo menos falar? Ao contrário do que o deputado petista disse anteriormente, o senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início dessa CCJ, deputado Peronde, deputado Poit, deputado Marcel, deputada Carol, deputado Sandro, são diversos que estão aqui apoiando Vossa Excelência, e não vou deixar que o deputado passe a falsa impressão para quem nos assiste de que não tem ninguém apoiando, simplesmente porque os primeiros a falar foram regimentalmente os autores do requerimento, que foram parlamentares de oposição. É fácil jogar com mentira, falar que ninguém se inscreveu para defender a Previdência, quando ainda não se acabaram as falas das inscrições. Outro ponto que achei bastante esquisito, senhor presidente, foi o deputado ter colocado a queda da Bolsa, né, como uma notícia ruim. Afinal, peraí, o capital financeiro é malvado, é ruim, os banqueiros, todo o mercado dos rentistas é algo que deve afundar ou é algo salutar? É uma coisa que deve ser incentivada ou uma coisa que deve ser desincentivada? Precisa ter certa coerência nesse discurso. E outro ponto, fala-se muito daqui, né, de que, não, na nova reforma previdenciária vai se trabalhar muito e vai ganhar pouco. Mas fato é que, não só nós tivemos o estelionato eleitoral no governo Dilma, que diz que ia ter todo tipo de política estatizante, defendeu a reforma da Previdência e chamou um liberal para ser ministro, como aumentou a inflação, aumentou o desemprego e aumentou o déficit previdenciário. Ou seja, seguindo a política petista, não só o brasileiro não trabalha, como quando ele se aposenta não tem dinheiro nenhum para se aposentar. Eu confesso que quando cheguei aqui fiquei muito envergonhado. Eu vi deputada tratando nosso ministro com palavras de baixo calão, sem o mínimo respeito. O ministro que aqui está com toda a coragem para explicar a nova Previdência que, queiram ou não, vai salvar o Brasil. Explicando, novo ministro,
O senhor está explicando para deputados que têm olhos na nuca, na sua maioria, que é contra o senhor. São deputados que acreditam em socialismo. São deputados que têm como referência Cuba, Líbia, Irã, Bolívia e Venezuela. O que esperar de deputados que têm como referência países fracassados como esses? São deputados, os famosos urubus de plantão. Eles são contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. São parlamentares que nunca deram um emprego, que não sabem o que é imposto. E os que tentaram se deram mal. São acostumados simplesmente com benefícios. Só querem vantagens. Não se preocupam com seus deveres. Deveres com o seu país. O Brasil, se continuar assim, quebra, vira uma Grécia. Chega de olhar a sua árvore. Olhem para a floresta. A floresta crescendo. Todos cresceremos juntos. Eu, por exemplo, irei aumentar em muito a minha contribuição. E com muita honra. Porque eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos. Todos temos que dar uma parte de sacrifício. E o que querem é manter sempre as suas vantagens. Não querem deveres com o seu país. Mas acreditar como? Em deputados que há cerca de 15 dias atrás estavam lá no plenário defendendo o país, que estavam com mísseis apontados contra o seu próprio país, defendendo a Venezuela. Querem respeito? Deputados que falaram em moral aqui, com moral de cueca, porque tem na sua raiz familiar, simplesmente, deputados acostumados a esconder dólar na cueca. Que moral de cueca é esta? Estão querendo me dizer que posso fazer cachorro? Mas respeito, por favor. Estamos aqui para lutar por um novo Brasil. Sem brincadeira, com seriedade, sangue verde e amarelo na veia. É isso que falta para vocês. Queremos um novo Brasil. E o novo Brasil vem aí com a nova Previdência. Ministro, minha solidariedade, meus cumprimentos pela sua demonstração de educação, porque faltou muita educação aqui. Respeito, ordem e progresso é o mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Passou o tempo em que a Previdência poderia ter sido um mecanismo, uma fábrica de desigualdades. Passou esse tempo. Vocês mesmos disseram, eu estou dizendo o seguinte, passou o tempo em que a Previdência poderia ser uma fábrica de desigualdade. Deputado Crisóstomo, por favor. Ela está convergindo, essa proposta de Previdência vai ter que convergir para algo muito republicano. É uma questão de tempo. Eu olhando para frente, o que eu vejo é o seguinte, existia essa diferença entre os servidores públicos e o resto da população. A população brasileira não sanciona isso mais. Justamente porque a gente não consegue tirar dos pobres, não deve tirar, não pode tirar dos pobres.